Boa tarde, galera. Na verdade, boa noite já. Segunda-feira, Didi Nutri Responde. Como sempre, segunda-feira, vem aqui visitar os meninos na Mais Mu, no Quartel General. Dá um, ó, como estou focado hoje já. Tem um cara ali atrás também, o Zóio. Oiê! E aí, Nutri Responde, beleza? Então, galera, a gente veio de uma série de 4 Nutri Respondes falando sobre Whey Protein. Mas o interesse aqui é agregar valor de outras formas também, não ficar falando só de whey. A gente quer falar de outras coisas, dicas de nutrição que vão ser interessantes para vocês aí também. E aí hoje eu vou até falar de um assunto que eu já falei no passado aí, mas já deve estar fazendo uns 3 meses de lá pra cá, a gente ganhou bastante seguidores, né? Então tem muita gente que não veio falando sobre isso, que é sobre dieta low carb. Uma coisa que tá bem alta, todo mundo fica perguntando, todo mundo tem muitas dúvidas. Ale, você é low carb, cara? Negativo. Não? Não. Você, Otto, você é low carb? Não. Você é low carb, Neto? Sim. É? Você não... Por quê? Você é, não é? Fala aí. Eu sou, porque o verão tá chegando e quero ficar sequinho. Então, galera, a gente tá zoando aqui, mas pelo que eu tenho visto é dessa forma que as pessoas têm tratado isso aí hoje em dia, né? Tipo, eu sou low carb, ele não é low carb, como se a pessoa fosse low carb. Como se fosse um estilo de vida, assim, que eu fosse levar pra vida toda, a pessoa fosse ser low carb. Então, galera, isso é uma coisa que particularmente me irrita um pouco, as pessoas tratarem isso como se fosse um estilo de vida, uma coisa que você fosse levar para sua vida toda. Na verdade, isso é uma estratégia, uma ferramenta que o nutricionista pode utilizar ou não. Pode ser utilizado em determinadas situações ou não. Então, que situações utilizar? Então, assim, esse é um assunto que é pano pra manga pra caramba. Então, a gente vai dividir isso em pelo menos uns 3, 4 Nutri-Respondes. Então, eu vou vendo, conforme eu ver que tá ficando comprido, tá ficando chato, eu vou cortar e depois a gente passa para um próximo tópico num próximo Nutri-Responde. Mas hoje a gente vai começar falando de um geral, assim, uma forma geral, e falando de onde que vieram essas recomendações que a gente tem hoje em dia de carboidrato, que é as DRIs que a gente chama, né, que estipulam que você deve consumir em torno de 50% a 60% do valor energético diário. Então, galera, eu vejo muita gente falando que isso aí tá errado, que a recomendação deveria ser menor do que 60%, que seria um exagero de carboidrato, que dentro de uma dieta de 2.000 calorias isso representaria quase 300 gramas de carboidrato, e que isso faria as pessoas engordarem. E isso tem como base, essa teoria de que esse excesso de carboidrato faria as pessoas engordarem, com base numa que a gente chama da teoria da hipótese da insulina, que eu vou tratar no próximo Nutri-Responde, né? Mas enfim, vamos entender pelo menos como é que o pessoal pensou nessas DRIs, como é que esses nutricionistas pensaram nessa recomendação dietética diária aí que eles inventaram. Que aliás é uma base americana e canadense que a gente usa, que são estudos nos Estados Unidos e no Canadá que a gente projeta para cá. Então surgiu essa necessidade a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi uma época de escassez. Então daí os cientistas viram que eles precisavam fazer alguma coisa ali em relação a estipular um valor mínimo que as pessoas deveriam consumir de macronutrientes e micronutrientes para não ter desnutrição. E de lá para cá, essa recomendação foi revisada anualmente. Todo ano é feita uma revisão, até que hoje você tem esse modelo que a gente tem de 60%, 50% a 60% do valor energético total provindo de carboidratos, 15 a 20% do valor energético total provindo do valor energético contribuído por proteínas, e o restante, que é em torno dos 30% ali, vindo da contribuição de gorduras. Importante lembrar que 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína te dá 4 calorias e 1 grama de gordura te dá 9. Então assim, eu falei tudo isso, eu tô tocando tanto nesse assunto das DRIs, das recomendações, para tentar classificar o que seria uma dieta low carb. Porque falta consenso, você não tem um consenso no meio científico do que seria realmente o low carb. Então um consenso que se tem é que seria qualquer coisa que seria uma ingestão abaixo disso que é recomendado, abaixo de 50% a 60% do valor energético vindo de carboidratos. Qualquer coisa abaixo disso já é considerado low carb, então não precisa ser no carb. Então assim, partindo desse ponto de vista, uma pessoa que consome 2.000 calorias por dia, se ela come qualquer coisa abaixo de 300 gramas de carboidrato por dia, ela já está em low carb. É carboidrato pra caramba, você não precisa ficar com medo de arroz, feijão. Então assim, uma das referências que a gente tem para poder ver esses níveis de carboidrato, acaba classificando uma dieta como sendo low carb, ou very low carb, ou até uma dieta cetogênica, a gente tem a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes. Eles fizeram uma declaração lá, que você tem, inclusive no site deles, que eles classificam como sendo uma dieta considerada low carb, uma dieta que você consegue até 130 gramas de carboidrato por dia, uma dieta bem... Mas hoje, pessoal,
Eu tô aqui só para falar um pouquinho sobre essas DRIs, de onde que surgiram ela, qual que é a intenção dessas DRIs, dessas recomendações. Porque eu vejo muita gente xingando, falando que isso é errado, que a recomendação que a gente tem de hoje em dia de carboidrato não deveria ser levada a sério. Então assim, eu particularmente discordo disso, eu acho que talvez não esteja errado, a gente tem que pensar o que foi levado em consideração na hora de fazer isso. Primeiro, foram feitos testes, são um conjunto de estudos que viram o tanto que as pessoas precisam realmente de carboidrato ou não. Então, mais que pensar se a pessoa precisa daquilo de carboidrato ou não, a gente tem que pensar o que as pessoas têm condições de consumir ou não. Então, pensa que é uma recomendação que você faz ela para o mundo inteiro, assim, para uma série de entidades, uma série de países vão seguir esse tipo de recomendação. Pensando a nível Brasil, pensa, a gente do nada a gente vai falar que não, a recomendação agora é que no máximo 30% que as pessoas devem consumir de carboidrato, né? E faz essa recomendação para as pessoas pobres, para a massa no geral. Essas pessoas vão suprir suas calorias com o quê? A gente tem que pensar que proteína tem um valor um pouco mais elevado, os alimentos fonte de proteína são um pouquinho mais caros. E gordura? Gordura a gente ainda tinha agora que está desenvolvendo melhor os estudos, agora que a gente está vendo que a gente tem que ter um pouquinho menos de medo de gordura, mas ainda é uma coisa nebulosa. Então assim, a gente vai sair falando para as pessoas que elas têm que consumir mais energia por parte de poliinsaturados, vão consumir mais castanhas, vão consumir mais abacate, vão consumir mais peixes, ômega 3. Imagina a população como um todo, para a massa no geral, para a população pobre, que é a grande maioria do Brasil. Aliás, lembrando que na última revisão que teve dessas recomendações, caiu um pouquinho já o que se recomendava de carboidrato. Tem uma faixa agora que é de 45% até 55%, na verdade, porque agora deram um espacinho maior para gordura. Então as coisas estão mudando um pouquinho, mas a gente tem que pensar nisso na população como um todo. A gente tem que pensar também que essa recomendação são valores de referência mínimos para as pessoas sobreviverem, para as pessoas ficarem com o seu peso estável e com o seu corpo ok, seguindo as recomendações que se tem de prática de exercício, as recomendações do Guia Alimentar Brasileiro, de se consumir o mínimo possível de coisas processadas. Então, assim, dá para você manter uma vida estável e saudável dessa forma, pelo menos 98% da população. Então, assim, esses valores, essas DRIs não foram pensados para as pessoas consumirem aquele tanto de alimento, aquelas quantidades e ficarem com six-pack, ficarem com corpinho de blogueira. Não era essa a intenção que se tinha com essas recomendações, né? Então, pessoal, a coisa é um pouquinho mais complexa do que se pensa, assim, né? Não dá pra gente sair falando que todo mundo tem que ser low carb, que é uma coisa que a gente tem que mudar a nível nacional, as recomendações dietéticas todas têm que ser repensadas. Então já vi que que nem eu falei no começo, era começasse a ficar com muitos pauzinhos ali em cima, muita coisa falada, ia começar a ficar chato, eu ia dar uma interrompida. Então acho que por hoje eu consegui fazer uma boa introdução aí, falar um pouquinho, dar esse início, dar essa largada, essa despertada nesse assunto. E daí na segunda-feira que vem, no próximo Nutri Responde, aí eu já vou entrar um pouco mais na parte fisiológica, da fisiologia, mas bem básica, do jeito que todo mundo entende, para tentar explicar de onde que veio esse preconceito com o carboidrato, de onde que... Até me deu uma aziazinha agora no final do vídeo do carboidrato que eu comi hoje à tarde, né? Mas a questão é essa, eu vou falar a partir da segunda-feira que vem, a gente vai entrar mais um pouquinho nessa questão de falar de onde que surgiu esse preconceito, porque as pessoas acham que o carboidrato engorda, porque que pode ser que ele engorde ou não, a gente vai tratar disso. Então até a próxima, pessoal, e não se esqueçam que agora os vídeos do Nutri Responde, dos nossos stories que a gente faz aqui de segunda-feira, estão indo pro canal no YouTube, no canal do YouTube da Mais Mu. Então vai ficar lá registrado para sempre agora.